Aleluia, você pode sentar. Oh Jesus, aleluia. Glória a Deus, que ambiente maravilhoso. Senhor amado. Vamos embora, gente, já dá para ir embora já. Já dá para a gente ir embora. Aleluia. Obrigado, tio Zé. Eu sou cercado de Zés aqui na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje nós estamos, como a pastora Jaque falou, e essa moça linda aqui que falou é minha irmã, tá? Quem não sabe. Você ficar com ciúmes, pastor Everton. E entramos em novembro, né? No mês 11, reta final de um ciclo de 2025, e nós estamos dentro de uma construção de mensagens, de séries. Hoje nós tivemos a confraternização final do Lidere, foi muito legal hoje de manhã, uma turma bem expressiva de formação de discípulos, para que no próximo o ano, ou ainda nesse mês ainda, nós possamos, já com a abertura de algumas células iniciais, alguns grupos de crescimento, e nós temos trazido. Eu gostei do U. Amém? Valeu, Tami. São os alunos do Lidere, estão empolgados, né? Isso aí. Não, mas para aí, gente, vamos fazer um negócio mais bem feito, né? A gente vai retornar com as nossas células. Aleluia! E nós cremos naquilo que Deus tem feito no nosso meio. E hoje nós vamos começar uma série chamada Crescer para Impactar. Amém? Crescer para impactar. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado isso? Crescer para impactar. Amém, queridos? Então, serão 5 domingos, nós temos 5 domingos nesse mês de novembro, onde a gente vai estar falando dentro desse tema, e hoje a primeira mensagem é chamados para crescer, ok? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, a partir do verso 13. Efésios 4, capítulo 13. Você crê que todos nós somos chamados para crescer? Sim ou não? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças. Preste bem atenção nisso. Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Esse texto aqui do apóstolo Paulo, a igreja em Éfeso, a igreja que estava dentro de um território grego, essa palavra ela traz algo tão extraordinário. Eu estava meditando nessa palavra, porque eu fico imaginando às vezes, e você é convidado a assistir o filme do apóstolo Paulo. Talvez você vai achar aí, né, nos streamings, não sei se tem na Netflix, talvez na Prime, em outros aí você vai encontrar. Joga lá no YouTube, ou joga no Google mesmo, aonde que eu encontro o filme Paulo, o Apóstolo. E você vai poder assistir esse filme. Com ele, né, eu não lembro qual é o ator que interpreta o apóstolo Paulo, mas o Lucas, o médico que escreve a carta aqui, o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, ele era discípulo de Paulo. E ele é o Jim Caviezel, né, que fez a Paixão de Cristo.
e que volta agora na Paixão de Cristo número 2. Em breve, em 2026, Mel Gibson traz um dos filmes mais extraordinários que será lançado aí nos próximos anos. Pastor, tu gosta de cinema? Amo. É verdade, gosto muito de cinema, pesquiso muitos filmes legais aí, mas também não assisto porcaria. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a história do apóstolo Paulo, ela é muito interessante. É um homem de dores, é um homem de sofrimento. Jesus foi chamado um homem de dores. O apóstolo Paulo foi um homem que cresceu, doutrinado aos pés de Gamaliel, que era um grande fariseu. Então, consequentemente, Paulo também era um fariseu de Deus, pertencia a essa ramificação judaica. Paulo era um homem com dupla nacionalidade, era um homem muito culto, e eu fico entendendo o que Deus faz com determinados homens. Eu vejo no Brasil que Deus tem chamado alguns homens, que são, hoje chamamos de influencers, na linguagem moderna das redes sociais, homens que realmente têm um poder de influência, homens que alcançam pessoas que eu e você não vamos alcançar, mas esses camaradas vão alcançar, eles vão alcançar. E o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos. Grande parte do Novo Testamento, quem escreveu foi ele. O conhecimento, do apóstolo Paulo, ou São Paulo, é o mesmo, tá, gente? São Paulo e Paulo, porque ele era um santo, homem de Deus. Mas entenda, esse homem foi crucial na vida da igreja. Mas quem ele era antes? Ele era um perseguidor da igreja. Então, quando você vê um perseguidor da igreja, alguém que persegue a igreja, você pode ter certeza que esse camarada ou essa mulher, eles estão na mira de Deus. Porque se Deus tem o controle de tudo, para uma pessoa se tornar uma nova criatura, é isso aqui, gente. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entenda, eu estou aqui nesta noite como um porta-voz de Deus, mas quem te convence do teu erro, do teu pecado, não sou eu com a minha oratória. É o Espírito de Deus que está aqui nessa noite. É Ele. Não somos nós, eu, pastor Everton, quem ministrou aqui. A pastora Jaque trouxe uma excelente reflexão, mas entenda, ofertar é generosidade de coração. Por que eu oferto? Por que eu dizimo? Porque eu acredito nesse projeto. Simples, gente. Como é que eu vou investir em algo que eu não acredito? Se você não acredita, você investe em outro lugar. Mas se você acredita, você investe, você dizima, você sabe que você está vendo o que está acontecendo. É como investir na faculdade de um filho, num casamento, em uma viagem, trocar de carro, numa faculdade. Por que você investe? Porque você está vendo que algo vai acontecer naquele meu investimento. E o apóstolo Paulo, de perseguidor, ele se tornou um perseguido, mas ele se tornou um homem crucial. A caminho de Damasco, essa cidade chamada Damasco, que a gente sabe que é um fruto, semelhante ao pêssego, muito consumido no Oriente Médio. Eu gosto muito de Damasco, e muito que eu como Damasco, até porque não é barato, hein? Mas é bom, hein? Um bolo de Damasco, alguém pode fazer aqui? Os docinhos, Oh, glória, aleluia. Mas entenda, o apóstolo Paulo, indo cumprir uma missão, esse homem, ele tem um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Esse homem fica cego durante 3 dias, vai até a casa de Ananias, de lá as escamas dos seus olhos caem, ele passa por todo um processo. Aí você fica imaginando, ele escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Filipenses. Esse homem vem escrevendo as cartas, que eram cartas, epístolas, que eram enviadas à igreja que estava em Éfeso, à igreja que estava na Galácia, à igreja que estava em Corinto, que são palavras extraordinárias de edificação para a igreja. E aqui esse homem, em prisão física, às vezes a gente acha que a gente tem luta, que a gente tem batalha,
Por que essa série vem para mexer com você, crescer, para impactar? Se o meu crescimento pessoal não impactar ninguém, tem alguma coisa errada. Então todo o crescimento que Deus traz para impactar. O crescimento de uma igreja não pode ser para promover o nome dessa igreja, tem que ser para impactar. Impactar pessoas que ainda estão acorrentadas pelas obras das trevas. Olha o que ele fala aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Nós temos que conhecer e saber quem Ele é. Vírgula, ao estado de pessoa madura, ou varonilidade, como algumas linguagens dizem, mas eu gosto da NAA que diz, ao estado de pessoa madura, a gente vai amadurecer com o tempo. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças. Irmão, diz assim comigo, eu preciso crescer. Precisa sim. Que não sejamos mais como crianças. Olha isso aqui é doutrina, gente. Tem muita gente confundindo uso e costume com doutrina. Isso aqui é doutrina da palavra. Olha o que fala aqui. Arrastados por ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. E agora não é doutrina da palavra, ele está refutando doutrinas diabólicas que desviam pessoas, vírgula, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas servindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é o cabeça Cristo. Irmãos, agora, dia 31, eu gravei até um Reels ali, postei sobre o Halloween, o dia das bruxas. Eu não poderia deixar de me manifestar, ainda no território onde eu sou pastor. Um contexto de tanta bruxaria nessa cidade, tanta invocação de demônio em Alvorada. É encantamento para tudo que é canto. É o que nós lidamos como igreja dia a dia, por isso que nós somos tão confrontados. Quem confronta isso vai ser bombardeado. Irmãos, entenda, o diabo não vai se levantar contra você, se você não é uma ameaça contra ele. O inferno só se levanta contra quem é uma ameaça. Entenda isso. Se você é uma ameaça, se a tua casa incomoda o diabo, se a tua empresa incomoda, você está na rota do inferno. Mas se você confia no poder de Deus, se você entende a obra da cruz, o que Cristo fez por você, se você está na plenitude de Cristo, venha o que vier, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Mas isso é o que? É o poder da palavra em nós, gente. E nós precisamos entender isso. E aí muitas vezes, entenda aqui, não é uma crítica, mas um abrir os teus olhos, porque eu vejo tanto crente, desculpa a expressão que eu vou usar, mas tanto crente babaca, que está há anos, 500 anos dentro da igreja e não entende nada porque não quer, entra aqui e sai aqui. Deixa eu explicar algo para vocês tão fácil de entender, gente. E aí eu volto aqui, nós não sejamos mais criança. Aí você vai lá e veste o teu filho de bruxinha, coisa mais lindinha. E crente, tá? Crente, toma ceia na igreja, tudo. Você veste de bruxinha, chapéu de bruxa. O que é uma bruxa? Você quer que eu te dê uma aula agora aqui no culto de domingo? O que é bruxaria? Vamos para Deuteronômio capítulo 18, do versículo 11 do 13 até o 18. Ei, não invoquei encantadores, agoreiros. É mesmo, agoreiro está relacionado ao horóscopo, é linguagem original do hebraico. Adivinhadores, necromantes. O que é necromante? Aqueles que consultam os mortos. Nós podíamos acrescentar. E lá naquela época, os filhos eram sacrificados ao deus Moloque. Então no início desse versículo do capítulo 18 de Deuteronômio diz o seguinte: não passarás os teus filhos pelo fogo. Ou numa outra tradução, não queimarás os teus filhos no fogo, porque eles ofereciam seus filhos a Moloque, o deus Moloque, que deu origem à palavra moleque, que a gente conhece. Moleque. Olha que interessante isso. E aí Deus vem com advertências. Não consulte encantador, necromantes, agoreiros, procrastinadores. Ele vem e, vírgula, tais coisas são abomináveis aos olhos de Deus. Ponto.
Aí nós vamos para o livro de Efésios. Aí Paulo exorta. Paulo está lá no meio grego, no contexto grego, de todo um panteão de deuses. Ele vai lá e diz o seguinte: nós não podemos ser coniventes com as obras infrutíferas das trevas. Nós não podemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Irmão, acorda. Você acha que o diabo não vai entrar na tua casa porque tu tem uma espada de São Jorge na porta da tua casa? Cai na real, mano. Cai na real, irmã. Tu acha que sal grosso com umas pimentas cravadas vai te livrar de uma batalha espiritual? Você precisa do sangue do Cordeiro sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você não precisa de mandinga, você precisa de Jesus. É sobre isso. Ah, mas não faz mal. Não faz mal até um demônio entrar na tua casa, até um espírito entrar no teu lar, na tua casa. Isso fala de maturidade, porque impactar para crescer, o meu crescimento, ele precisa gerar um impacto. À medida que eu cresço em Deus, esse crescimento espiritual na minha vida, ele precisa gerar um impacto na vida daqueles que se relacionam comigo. Aí deixa eu só voltar para concluir. Ai, coisa mais lindinha. Halloween, isso começa na Europa, Irlanda, o culto dos druidas, dos celtas, lá, séculos e séculos atrás. Aí, vocês analisam, quem colonizou os Estados Unidos da América? Você sabe por que os Estados Unidos é mais forte nisso? Porque foi colonizados por ingleses, mas depois chegaram os escoceses, chegaram os irlandeses, e eles trouxeram isso para os Estados Unidos. E olha como é que, deixa eu fazer uma leitura espiritual para vocês de algo. Os Estados Unidos é uma das nações mais poderosas do mundo porque ela foi colonizada por cristãos. Aí o diabo sempre vem fazer um contraponto. Aí ele vem com essa cultura e parte. Irmãos, se nós nos tornarmos apenas religiosos e não cristãos verdadeiros, a gente vai absorver tudo que não presta. A gente vai continuar consultando os mortos e vindo no domingo à noite. A gente vai continuar falando com os mortos, indo em cartomante, tomando ceia na igreja e achando que está tudo bem. Não está tudo bem, deixa eu te dar um recado. Não está tudo bem, está tudo errado. Ou nós andamos com Deus, ou nós não andamos com Deus. A nossa vida precisa ser impactada, porque eu e você, nós somos chamados para crescer. Eu e você somos chamados para crescer. E aqui o Paulo está falando que nós não sejamos mais como crianças arrastados por ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ou induzem ao erro. Irmão, entenda, uma coisa é você não saber. O tempo da tua ignorância, ele não é contado. Mas agora uma coisa é você pecar sabendo. Então a partir de domingo agora você já ouviu a verdade. Se você fizer, você fez consciente. Se eu pecar, eu peco com consciência. E para mim a régua é mais alta, porque eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Pelo conhecimento que eu tenho, então a régua para mim de medição ela é muito mais alta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Todo crescimento espiritual ele é um chamado de Deus. Se você conversar com um budista, ele vai dizer para você, olha, eu sei o que é crescimento espiritual, até porque as minhas meditações e tal, eu tenho que me desenvolver. Se você for falar com o espírita, ele vai te falar a mesma coisa do desenvolvimento espiritual. Se você for falar com alguém da parte do ocultismo, ele vai falar sobre por quê? Toda a humanidade é chamado a um crescimento pessoal. Só que depende do que nós escolhemos. Ele não nos salvou para ficarmos no mesmo lugar, mas para amadurecermos e refletirmos a glória de Jesus. Todo mundo agora quer assistir o Telefone Preto, parte 2 no cinema. Filme de terror, tá? Ninguém sabe. Glória a Deus. Mas agora eu deixei todo mundo curioso. Aleluia, era o que eu queria fazer. Não assista, está no cinema. Mas eu assisti um.
Eu não sou de filme de terror, mas eu tinha curiosidade, né, Daniel? A gente assistiu, achei interessante. Por que eu estou falando isso? As pessoas têm o quê? Curiosidade pelo oculto. Pelo oculto. Só que muitas vezes, essas artimanhas doutrinárias, essas ondas, levam pessoas tão maravilhosas que são induzidas ao erro por essas doutrinas diabólicas. Todo ser vivo que não cresce morre, e o mesmo vale para a vida espiritual, então você precisa crescer. Nós conhecemos dentro do contexto do ser humano de doenças, de crianças, por exemplo, a pessoa tem 30 anos, mas a idade dela é de 6 anos de idade. Ela teve um problema na sua formação. São pessoas doentes, que precisam de um tratamento. Muitas vezes, alguns até dizem a cruz que o pai tem e a mãe de levar esse filho, de 30 anos, mas com a cabeça de 6 anos de idade. A ordem da vida é o quê? Nós somos formados em 9 meses no ventre da nossa mãe. Alguns têm mais pressa, querem vir antes. Mas nós somos formados no ventre da nossa mãe, nós nascemos, nós começamos mamando no peito, depois nós vamos para a mamadeira, um mamazinho, a conhecida como chútia, para alguns. A gente vai se desenvolvendo, vem um alimento um pouco mais sólido, certo? A gente vai crescendo, vai aprendendo a caminhar, e para caminhar a gente se machuca, a gente se tropeça, alguns bate com a testinha, bate com o nariz, mas a gente vai se desenvolvendo. E a vida espiritual, ela não é diferente. No próximo ano nós teremos batismo. Hoje eu estava feliz, mandei um recado para um pastor amigo meu da Zona Sul de Porto Alegre. 110 pessoas para o batismo. Glória a Deus. Eu falei, cara, aleluia. Que Zona Sul de Porto Alegre seja tocada pelo poder de Deus. Seja tocado pelo poder de Deus a Zona Sul de Porto Alegre, aleluia. O novo nascimento é o início, não é o fim da jornada. Amém? O novo nascimento, ele não é o fim, é o início dessa jornada que a gente tem. Muitos se contentam em serem salvos, mas Deus nos chama para sermos formados à sua imagem e semelhança. Deus tem um propósito com você. Crescer é uma resposta de amor a tudo que Cristo fez por nós. Então, irmãos, eu sou consciente do que Jesus tem feito na minha vida. Então, é uma resposta de amor que eu tenho ao que Ele fez crescer em conhecimento, entender. O mesmo Deus que nos chama à salvação é o mesmo Deus que nos chama para a transformação. Eu preciso ser transformado todos os dias. Entenda, sem Deus nós não prestamos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ser tocados pelo poder de Deus. Hoje nós temos a doença da internet. Quantas crianças hoje que estão dependentes, viciados em tecnologia. Você tira o celular de uma criança, ela sapateia, se joga no chão, a dependência, e isso produz algo no seu cérebro, no seu córtex frontal. Isso é muito sério, uma dependência, e desencadeia dependência emocional, e vem tantos transtornos. Imagina um jovem viciado em cocaína, em maconha, em drogas, ou na própria pornografia, que é um dos vícios mais terríveis, que aprisiona 90% dos homens. Que é isso? 90% dos homens. Quantos vícios! Por isso que nós precisamos nos aproximar de Jesus, crescer e responder ao chamado de Deus, até que todos cheguemos. Efésios 4:13. O crescimento, diga comigo, o crescimento não é opcional. Ele é um alvo para cada um de nós que somos discípulos de Jesus. Ele precisa ser um alvo. Sabe da sua vida, eu quero crescer como cristão. Eu quero crescer no próximo ano, eu quero participar das classes que vão ter do DP, eu quero participar da nova turma do Lidere, eu quero fazer alguma coisa. É isso, meu irmão, é isso que você tem que crescer. Porque se você entrasse num centro espírita, você iria ter que estudar e você iria ter que crescer espiritualmente.
Aí quando é para Deus é tudo de qualquer jeito. Qualquer jeito nada, muda de vida. Começa a crescer em Deus, para você ver aonde que Deus vai te levar. Quais são os níveis que Deus vai te levar. Deus deseja que a igreja cresça em unidade, em conhecimento e em caráter. A fé verdadeira nos move sempre em direção a Cristo e nunca nos deixa parados. Ontem eu postei algo tão interessante do Paulo Vicente, que é do Drops, lá da igreja INA de Londrina, uma das maiores igrejas de Londrina, no Paraná. Sabe que nós nos tornamos viciados em performance. E eu que ministrei o louvor hoje, Deus moveu a igreja, Deus não moveu nada, quem move é Ele, não é a minha técnica. Pai, eu vou ouvir hoje não é o pastor Leandro, então eu não quero ouvir a palavra. Irmão, entenda, não é por mim que você tem que estar aqui, é por causa dEle. Então quer dizer que se eu sair, você sai junto comigo? Que cristianismo é o seu? Obviamente que todos nós temos afinidades com pessoas, isso faz parte do conceito humano, mas nós precisamos entender que tudo é por causa dEle, é sobre Ele. E quando que nós vamos entender isso? Nós precisamos ter maturidade para entender sobre isso. Exemplo, uma árvore saudável, ela não precisa se esforçar para crescer. Olha que forte isso. Ela apenas precisa estar plantada em um solo saudável, precisa receber a luz, então essa árvore começa o que? Crescer saudavelmente. Assim somos nós. Se nós estamos plantados no solo de Deus, regados e adubados pelo poder da palavra, carregados de fé, sabe o que vai acontecer com você? O teu crescimento, ele é gradativo. Você vai crescer. Então por isso que você precisa ter contato com as coisas de Deus e não se encher com as coisas desse mundo. Aí como eu já contei algumas vezes, aí você, por exemplo, é uma pessoa que você é viciada em filmes de terror. Como é que você não vai ver demônios dentro da tua casa? Se o sonho está baseado, aí a psicanálise estuda isso, eu já estudei cadeiras de psicanálise. Então eu vou te dizer algo que eu sei o que eu estou falando. O nosso sonho está ligado ao nosso subconsciente. Aí eu vou lá, eu fico a madrugada inteira olhando no meu tempo, né? Nosso tempo que a gente é mais jovem, né? Sexta-feira 13, o Jason. Só os da nossa época vão lembrar do Jason. O homem do facão, né? Meu Deus, era aterrorizante ver aquele homem, né? Aí você fica assistindo filmes de terror, você vai sonhar com o quê? Vai sonhar com Jesus, mas é óbvio que você não vai sonhar com Jesus. Você vai sonhar com o capeta, né? Aí olha como a nossa mente, olha como a nossa mente é. A nossa mente, ela nos sabota e ela pode nos deixar refém. Aí você, olhe para mim, preste bem atenção no que eu vou dizer, eu vou pegar pesado. Aí você se enche de pornografia antes de dormir. E aí você tem sonhos eróticos. Meu Deus, é o diabo me atacando. Não é o diabo te atacando, não estou defendendo o diabo, é você que provocou a tua própria tentação. Isso é bíblico que eu estou falando. Porque se eu estou na carne, os meus frutos serão produzidos segundo a carne. Mas aí eu experimento fazer diferente. Então eu estou assistindo, eu troquei, eu estou sentindo uma mensagem de fé antes de eu dormir. Tem tanta coisa boa no YouTube, tem tanto lixo, bota o lixo fora, assiste algo bom. Ou um louvor. E você vai dormir com aquilo. É o registro do teu subconsciente. É o que está dentro de você. E nós somos aquilo que nós jogamos para dentro. Então é óbvio que a minha alma vai ser diferente. Eu vou ter uma reação diferente. Por que quando eu pratico um esporte, eu começo a praticar, seja futebol, andar de bicicleta, correr, caminhar, fazer algum exercício físico? Por que nós oxigenamos o nosso cérebro? Entenda, porque
precisamos, agora deixa eu fazer um link, por que precisamos trabalhar em pequenos grupos? Porque nós cremos nas promessas que Deus tem nos feito há mais de 20 anos sobre essa cidade. E pequenos grupos oxigenam a igreja, porque nós entendemos que não é sobre um homem, um pastor, o detentor de uma visão. A visão pode ter sido dada a mim, há muitos anos atrás, mas existe um time pastoral e tantos outros pastores que serão formados aqui, e sonhamos em outras igrejas que serão abertas em outras cidades, e por que não nações no tempo de Deus? Meu Deus, gente, você é um veículo de Deus, você é alguém que Deus quer usar no teu trabalho. Você tem respondido ao chamado para crescer? Você tem se acomodado na fé ou você está vivendo experiências passadas? Ah, mas no passado Deus nos visitava. Deus continua nos visitando hoje. Ele continua fazendo milagres hoje. Ele continua mudando histórias de famílias hoje. Essa semana presenciamos, uma mega operação no Rio de Janeiro. É só o que nós víamos em todos aqueles que concordam, aqueles que não, deixando bem claro, Deus não tem prazer na morte do ímpio, nós não temos prazer na morte de ninguém, mas entenda algo, de todos aqueles que estavam envolvidos com o tráfico, vocês podem ter certeza, em cada esquina, eu estive no Rio de Janeiro algumas vezes, em cada esquina de uma favela tem uma igreja. Grande parte daqueles garotos ali que eram envolvidos com o tráfico, vocês podem ter certeza, seus nomes, Moisés, Elias, Eliseu. Quem é que tem nome de Eliseu se não é filho de crente ou neto de crente? Você acha que um ateu vai botar o nome do filho de Elias? De Mateus, de Pedro? Quantos daqueles garotos ali que as suas vozes estavam chorando e falando, e outras mães que tiveram coragem, que não foram atrás dessa mídia podre, dizendo, eu avisei meu filho. Eu tive um cunhado, o irmão do meio da minha esposa, envolvido com droga. Eu não estou aqui falando isso após a sua morte, porque eu gostava do meu cunhado. Mas a minha sogra, ela disse, eu falei, eu avisei, eu falei. Há 18 anos atrás, meu cunhado foi executado. Executado, com 7 tiros. E eu com muita dor, eu e o irmão mais novo, tivemos que fazer o funeral. Essas coisas são muito delicadas, queridos. Então entenda, são escolhas. Você escolhe quem? Escolhe andar com Deus. E não quer dizer também que você não vai tropeçar. O fato de eu andar com Deus não significa que eu sou melhor do que outro. Não, na realidade andar com Deus significa que eu tenho que andar correto. E se eu tropeçar, Ele me pega pela mão e me faz caminhar novamente. Esse é o poder de Deus. Crescer é ser moldado por Deus. Toda vez que eu cresço, eu estou sendo moldado por Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Irmãos, há uma diferença entre nós sermos meninos, e nesse contexto de relacionamento, de casamento, sempre se diz que a menina, ela cresce muito mais rápido, ela amadurece do que os meninos. E eu vou dizer a vocês que eu não concordava uma época, hoje eu concordo. A menina amadurece muito mais rápido. A menina nasce, a mulher ela nasce com o instinto de ser mãe. A minha filha, eu lembro muito bem, pequena, nanando, cozinha, pai compra uma cozinha para mim, panelinha, cozinha pra caramba, faz uma comida maravilhosa. Eu disse pro meu genro, cara, valoriza essa prenda, valoriza, cara. Ele também é um cara de Deus, mas eu falei, valoriza essa menina, cara. Instinto, daqui um tempo, daqui tanto tempo, pai, vai chegar os teus netinhos, aleluia, que dia glorioso. Oh, eu espero esse dia em que verei, né? O meu oh, aleluia, né? São fases da vida maravilhosas, gente. Aí hoje ninguém tem mais que ter filho. Eu gosto das histórias dos nossos avós, né? Minha avó dizia, não, mas eu não gostava do teu avô era muito chato, teve 10 filhos, mas como assim? Imagina se amasse.
Ela não gostava, ela achava, mas já teve 10. Imagina se amasse o velho, então. Ah, pastor, mas naquela época porque não tinha televisão, não sei. Mas entenda, gente, meu Senhor, a imaturidade espiritual nos torna vulneráveis. Mudamos conforme as circunstâncias. Você não pode mudar conforme as circunstâncias. Sabe que é tão interessante uma coisa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, uma coisa muito nossa, da nossa cultura gaúcha. Por exemplo, nós temos aqui 2 times de futebol. Ou você é gremista ou você é colorado, certo? Eles podem ter a crise que eles tiverem, mas você não troca de time. Pode vir ventos de doutrina colorados para os gremistas, não estão nem aí, e nós colorados, opa, eu dedurei agora, falei. E nós colorados também não nos vendemos. A gente também não se vende, né, Luiz? Me ajuda aí. Pastor Éder e pastor Everton já se venderam. É ou não é, gente? Se você é em Buenos Aires, ou você é Boca Juniors ou você é River Plate, queridos. E não tem. Eu tinha um pastor argentino, amigo nosso, saudoso pastor Tito, era do Boca. Boca Juniors até debaixo d'água. Então, se nós somos cristãos que cremos no Senhor Jesus e professamos a fé nele, nós não podemos mudar com as circunstâncias. É que nem aquele casamento que é baseado em valores, não, em valores monetários. Ah, eu amo meu marido se tiver dinheiro. Não, você tem que amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Hoje eu estava vendo uma mulher, seu marido comandante de um batalhão do Rio de Janeiro aéreo, e o helicóptero dele foi derrubado, e ele se recuperou do coma. Um casal bonito, uma mulher bonita, um cara bonito, um comandante, o cara lá cheio de aparelhos, já está fazendo fisioterapia, sua esposa ali o beijando e dizendo, faz um cafuné em mim, ele já está com movimentação. Eu falei, meu Deus, isso é amor. E aí, o amor, por isso que a gente fala para os mais jovens, o amor não é um sentimento, o amor é o dom supremo. 1 Coríntios capítulo 13, o amor é o dom supremo. Ele é um dom, ele não está baseado apenas em sentimento. É nos momentos bons e nos momentos bem difíceis. Crescer é permitir que Deus nos molde, nos corrija, nos fortaleça. O amadurecimento exige processo, tempo e rendição. Gente, processo, né? O amadurecimento tem processo, tempo e rendição. Processo, entendemos o processo, o tempo que esse processo vai durar de crescimento e rendição, ou seja, dizer, Deus, tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu controle. Deixe Deus te tratar. Alguns vão dizer, não. Tempo atrás eu estava ali atrás, ali perto da lancheria nós temos a nossa praça de alimentação, e eu estava vendo uns vasinhos ali, e eu perguntei para o pastor, eu estava aqui um dia, o que é isso aqui? É negócio das crianças? Eu disse, não, isso aqui foi uma dinâmica que as meninas fizeram de um tempo de mesa, e eu achei aquilo ali muito legal, e aquilo ali falou meu coração. E quando nós estamos num processo, entenda que é assim que o oleiro trabalha. Deus trabalha conosco e nós somos o barro. Ele é o oleiro, Ele mete as mãos no barro e Ele molda o vaso que somos eu e você. Ele nos molda. Ele não está preocupado se Ele vai sujar as mãos, mas Ele quer nos moldar. Vou repetir, Ele não está preocupado se Ele vai sujar as mãos. Ele está preocupado em nos moldar, em nos dar uma forma. Talvez você chegou aqui nessa noite todo quebrado, toda quebrada. A tua alma, eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi de um pastor lá de Brasília falar. A nossa alma pode estar toda fraturada, cheia de fraturas, mas Deus é especialista em restaurar nossa alma. Tua alma, você pode estar dolorida, processos.
Algumas mulheres aqui da igreja vão para o retiro agora, face a face agora nesse mês. Eu sei que vocês serão tocadas por Deus de uma maneira. O pré-retiro já foi uma pancada de Deus. Nós precisamos passar por esses processos de cura, de confrontos com Deus. Sabe, a minha oração diária, eu digo: Senhor, me muda. Eu preciso ser mudado todos os dias, eu preciso ser transformado. E a nossa transformação então não caia numa estratégia do inferno, num sopro do diabo, que eu posso dizer assim, da culpa. Eu não consigo ser transformado, eu não consigo ser transformado. Mas isso não é da noite para o dia. Isso é um processo de tempo, de rendição, de você se submeter a Deus. Amém, queridos? Eu estou indo para a reta final aqui. Deixar Deus nos tratar. O crescimento, ele sempre vai acontecer no terreno da obediência e da constância. Eu obedeço e permaneço constante. Aquela canção tão linda do Dom Moen, que fala: não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Sabe que eu pego o tom, Nani? Vamos lá. Te louvarei, não importam as circunstâncias, orarei somente a ti, e Jesus, te louvarei. Vamos lá. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti. Não importam as circunstâncias, você continua sendo de Deus. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Obrigado, maestro. Crescer é se parecer com Cristo. Estou na reta final. Seguindo a verdade, Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O alvo do crescimento não é o sucesso, é a semelhança de Jesus. É nós entendemos que, sabe, quando eu vejo testemunhos de pessoas ao longo dos anos que nós tivemos contato, foram transformados pelo poder de Deus. Pessoas que outrora estavam enganadas, acorrentadas, presas em tantas coisas. E quando você vê essas pessoas crescendo em Deus, essa é a recompensa. Crescer espiritualmente é refletir o caráter de Cristo. Humildade, amor, perdão, serviço. Quando crescemos nele, começamos a influenciar o ambiente ao nosso redor. Irmãos, o mundo não precisa de mais uma religião, mas de cristãos maduros. Cristãos maduros que venham influenciar a vida de pessoas. Nós cremos nisso. Cristãos realmente maduros, que tenha uma resposta em amor para um mundo tão perdido que corrompeu seus valores. Corrompeu valores. Deus não te chamou apenas para você crer, mas para você crescer. À medida que você cresce, o reino se expande através da sua vida. Crescer é o caminho entre ser salvo e ser usado. E nessa noite eu quero te fazer um convite para que você possa crescer. Para que você possa olhar para dentro de você e dizer: eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Crescer como pessoa, crescer como cristão. Amém? Influenciar, tocar a vida de pessoas. Então entenda, não só apenas em um culto de domingo,
mas que você possa durante a semana tocar a vida de outras pessoas. Essa mensagem que você recebe, que você possa tocar a vida de pessoas de uma forma extraordinária. Com a tua honestidade, com o teu caráter. E quando nós cuidamos do nosso caráter, Deus cuida da nossa reputação. Um dia eu ouvi isso de um amigo meu. Disse, cara, te preocupa com o teu caráter, Deus cuidará da tua reputação. É assim. Você conhece quem você é. Você precisa se levantar em Deus. Entenda, você nasceu para um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Um dia eu ouvi alguém dizendo, sempre essa história de propósito, só tem essa mensagem, não falando de mim, mas falando a nível nacional. Estava assistindo uma mensagem e alguém estava criticando. Essa mensagem é uma mensagem coach. Não é uma mensagem coach, é uma mensagem bíblica. Você nasceu debaixo de um propósito. A minha mãe me gerou, me concebeu debaixo de um propósito. Ela não sabia, mas Deus sabia. Fomos gerados, o teu filho, a tua filha, foi gerado dentro de um propósito. Amém? O teu filho, a tua filha é um projeto de Deus, o teu neto, a tua neta é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Feche os teus olhos. Talvez você entrou aqui nesta noite desanimado, sabe? O desânimo muitas vezes ele bate no nosso coração. E o desânimo muitas vezes ele vem e não pede licença, ele é terrível. Talvez você entrou aqui desanimado, desanimada, preocupado, preocupada. Eu nem preciso dizer quantos aqui nessa noite estão preocupados. Olha, muitos vão levantar as mãos, porque a preocupação, as preocupações fazem parte da nossa vida. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós vamos passar por batalhas, por aflições, por lutas. Mas entenda, quando nós andamos com Cristo, Ele nos toma pela mão. Ele nos faz passar em meio à tempestade. O Senhor está contigo. Amém. E esse Deus, esse Cristo que nós cantamos, maravilhoso, tão sublime, poderoso, o amado das nossas almas, o desejado das nações, nós conseguimos sentir a presença de Jesus nesse lugar. Nós precisamos ser semelhantes a Ele. Nós trazemos dores, nós carregamos traumas, angústias, medos, decepções, frustrações. Tudo isso faz parte da vida humana. Por isso nós precisamos crescer em Deus. Talvez você está enfrentando uma guerra na tua mente, uma batalha, sabe, uma batalha na tua mente, uma batalha terrível, uma guerra na tua mente, dizendo, meu Deus, como o apóstolo Paulo escreveu e dizia, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Mas Senhor, todavia não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Talvez você está passando por um momento tenso. Eu quero te dizer algo, o Senhor é contigo. Ele é contigo. Aleluia. Eu sei que tem irmãos que estão aqui no nosso meio que tem cirurgia marcada para os próximos dias. Eu quero fazer um convite a você que vai fazer cirurgia. Vem aqui à frente para nós orarmos. Pastora, pega o óleo por gentileza lá. A palavra fala para ungir os enfermos. Irmão Pedro, vem cá por gentileza. Vem cá, vem cá. A Josi também, vem cá, pastora Josi. A palavra do Senhor fala que devemos chamar o presbitério e ungir com óleo. A você também que talvez você está aqui nessa noite, você entrou aqui nesse lugar, Senhor, eu tenho medo. Sabe que algumas pessoas elas têm muito medo, escute, medo de fazer algumas coisas.
E o medo nos impede de crescer. É um grande adversário do crescimento, é o medo. E agora eu estou falando ao crescimento pessoal. Muitas pessoas não conseguem crescer pessoalmente porque o medo interrompe. Vem cá, pastor Everton. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Esses nossos irmãos vão estar passando por cirurgia nesses próximos dias. E entendem, nós cremos no poder de Deus, mas nós também acreditamos naquilo que os médicos podem fazer. Amém? E a nossa oração é que os médicos sejam guiados. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Nós glorificamos o Teu nome nesta noite e declaramos que Tu és maravilhoso. Declaramos, Senhor, a Tua grandeza. Vamos atrair a presença do Senhor a esse lugar. Oh, Ele reina sobre nós. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer isso. Declare isso. Melhor que a vida, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. Declaramos. Tão sublime, glorioso, tua presença. Ela é mais desejável. Aleluia. Melhor que a vida, maravilhoso, maravilhoso. Levante as mãos, igreja, e adore a Ele. Tão sublime. Tão sublime, tão sublime. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor, como eu espero o dia, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como eu espero, como espero o dia em que alegria, enfim será maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, tua presença É mais desejável. do que o ouro. Melhor que a vida, maravilhoso, Admirável. Vamos, igreja, declare. Tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Eu quero que você levante uma das suas mãos e repita essa oração comigo. Diga: Senhor, eu quero crescer. Não quero viver de rótulos, mas de transformação. Faze-me amadurecer em Ti, para que eu possa impactar o mundo ao meu redor. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus.
Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Sente-se mais um instante, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que ambiente maravilhoso. Amém.